Sejam bem-vindos aqui ao canal do Queruvim. Nós estamos ao vivo no YouTube, né, no TikTok também, @Queruvim. E o objetivo é falar sobre esse tema aqui, ó. Ser cristão e de direita é suficiente para a salvação? Nós vamos analisar algumas passagens, vamos analisar uns pontos importantes que muitas pessoas acreditam muito mesmo que têm o conhecimento sobre Deus e dizem: eu sou de direita, sou cristão, portanto já estou num bom caminho com a minha família. É bom que você se preocupa com coisas espirituais, né? Saber sobre Deus. E alguns preferem ser de partidos de esquerda, né? Então hoje praticamente o mundo está dividido em dois polos assim, né? Até as nações do mundo se dividiram em dois blocos. Nós temos um bloco de nações comumente conhecidos como ditatoriais, que estão se unindo para tomar mais terras. Por exemplo, nas últimas horas, drones da Rússia invadiram agora o espaço aéreo da Romênia, resultando em novas reuniões da OTAN, que é a aliança de vários países, são 32 países da Europa, para tentar se proteger do que eles consideram uma ameaça, né? E também, há poucos dias atrás, foi o território da Polônia que foi invadido por drones, mais de uns 20 drones, né, ao todo ali, drones russos. E a Rússia, ela se aliou a um bloco de nações, comumente nações alinhados com o que é considerado a esquerda, ou até mesmo partidos comunistas, como a China, que é dominada pelo Partido Comunista Chinês, né? Então, muitas pessoas estão recebendo agora uma enxurrada de vídeos onde se critica abertamente as pessoas de pensamento de esquerda e começa-se a orientar as pessoas que têm um alinhamento com o pensamento dos da direita. Os da direita seriam aqueles que defendem a religião, a família, né? Teoricamente é assim que você vê a família. Eles dizem que são pessoas do bem, né? Fizeram, depois desse incidente do terrorismo que ocorreu quando tiraram a vida, né, daquele Charlie Kirk, né? Aquele praticamente um braço direito do partido do presidente americano atual, Donald Trump, né? Então, muitos estão falando no sentido de promover o pensamento semelhante ao dos religiosos, e eles até elogiaram o modo como milhares de pessoas se reúnem agora em luto, sem violência, né? E isso tem acontecido em muitos lugares. E aí a mídia, pelo menos uma parte dela, com muito esforço, tenta dizer que os da direita são realmente um exemplo e que os da esquerda, eles são os que estão no caminho errado, os que estão... você sabe, vocês já estão acostumados a ouvir a retórica, né? Então aqui no Brasil, por exemplo, tem o Geyer, né, o deputado, tem vários aí que ficam fazendo elogiando a direita e colocando a esquerda como vilões terríveis, apresentando pessoas que comemoraram a morte de Charlie Kirk, e realmente ficou aquela briga e a polarização aumenta na hora que eles fazem esses discursos. Quando eles mostram evidência de que realmente muitos da esquerda aplaudiram o assassinato daquele, né? Tô falando aqui essa palavra, parece que nem essa palavra pode falar também mais, não dá problema pro vídeo. Mas vamos ver o que eu faço aqui para não falar palavras que não podem falar. Agora é uma coisa terrível, não pode falar um monte de palavras. Há uns dias atrás o canal meu ficou banido aqui a outra palavra que não pode falar, acabei falando de novo. Aqui o do TikTok, né? Porque eu falei uma palavra que não devia e eles deram um prazo aí ficou vários dias sem eu poder transmitir nada, só transmitindo aqui no YouTube. Mas voltando ao assunto, então você vê que o mundo está polarizado e algumas pessoas tentam dar orientações e falar: olha, vocês precisam ver como eles estão dando um exemplo, né? Os da direita fazendo uma reação pacífica de luto e com muita gente se convertendo a Cristo. Então o tema dessa live aqui, visto que eu leciono as línguas antigas, eu gosto de compartilhar textos e leio nos originais, e é isso que é o bom, né?
ver o que diz os textos mais antigos, as cópias dos originais, e por lecionar o hebraico dos antigos hebreus, o hebraico clássico, a língua usada para se escrever de Gênesis até Apocalipse, aliás, de Gênesis até Malaquias, né? De Mateus até Apocalipse foi escrito em grego, chamado Novo Testamento. Então, eu leciono também o grego koiné, a língua usada para se escrever essa passagem, essa porção da Bíblia de Mateus até Apocalipse. Pois bem, então ser cristão e de direita é suficiente para a salvação da pessoa? É o que muitos estão colocando, né? Falaram assim, olha, quantos converteram? Teve até um cidadão de paletó e gravata elogiando a esposa e dizendo, agora eu vou para a igreja. Depois que aconteceu isso com Charlie Kirk, a minha esposa me incentivou, estou indo para a igreja. Aí mostra um rapaz nos Estados Unidos falando em língua inglesa. Você vê que ele é do matão, do interior mesmo. O jeito dele, ele pôs o paletó, deu para ver que ele não sabia nem se ajeitar direito. Estava como se estivesse vestindo uma roupa de exército romano lá 2000 anos atrás, sabe? Aquela coisa pesada no corpo. E a gente vê que depois ele deixou sem querer escapulir falando em Deus, Jesus Cristo, agora eu vou ser cristão, vou para a igreja, e sem querer deixou escapulir um palavrão. Então aí eu fiquei só observando os detalhes, porque a gente observa os detalhes mesmo, né? Então aqui como vocês estão vendo nessa imagem, esquerda e direita, né? Então, o que está acontecendo? A mídia e a maioria da mídia a gente sabe que é do lado da esquerda, chamada esquerda, né? E uma parte dela, que é minoria agora, eles procuram dar notícias sem fazer muito, como que a gente chama, viés, né? Político e contar o que realmente está acontecendo, né? Então, já são uma mídia bem rara. Então, é difícil hoje achar no jornalismo que não esteja afetado quer por um lado, quer por outro, né? E no meu caso, eu não me envolvo com nenhum desses dois lados, porque existe uma outra opção muito melhor. E eu quero alertar o seguinte, olha, por que os da direita e da esquerda, aliás, eu não vou nem comentar muito o pessoal da esquerda, porque o pessoal da esquerda a gente já sabe, né? Já sabe como eles são, é normal. Agora, os da direita, muitas vezes, estão aí fazendo vídeos e falando, olha, tá vendo a diferença? Nós da direita, cristãos, pró-família. Mas, gente, lembra o que a Bíblia diz em 1 João 5,19? Lá fala, o mundo inteiro jaz no poder do maligno, não fala assim? Então, eles pregam isso no púlpito, as igrejas chamadas cristãs, mas não entendem. Não entendem. Quando a Bíblia fala que o mundo inteiro jaz no poder do maligno, isso envolve tanto o lado da direita como o lado da esquerda. Claro que um regime de uma ditadura islâmica é horrível, como no Irã. E claro que um país dominado por partidos comunistas mataram mais de 100 milhões só no século passado. Olha aí o perigo de eu perder aqui meu canal aqui ao lado aqui do... Tô transmitindo na rede TikTok também. Gente, em poucas décadas eles pegaram, igual sabe quando você pega a formiga e joga água quente? Eles fizeram isso com humanos. Acabaram com milhares de vidas em poucos anos. Lá no... Eu não sei nem se eu devo falar. Lá no país que eu acabei de falar, né? Agorinha. Entendeu? Então, enquanto aqui no Brasil eles estavam lutando para tentar implementar essas ideologias, né? Então, isso aí eu não vou nem falar muito. Agora, o lado da direita as pessoas querem elogiar como se fosse muito melhor, mas a direita tem um problema sério. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no poder do iníquo, do maligno, não é isso? E você lembra de Lucas 4? A maioria nem ouve direito o que fala na Bíblia. Não tem uma Bíblia mesmo, do jeito que é, certo, para saber o que foi que aconteceu, porque Jesus, ele estava no deserto da Judéia após o batismo, foi o Espírito de Deus que conduziu ele para o deserto. Aí quando ele chegou no meio do deserto, o inimigo da vida eterna, Satanás, o diabo, apareceu e num só instante de tempo fez aparecer diante de Jesus os governos do mundo inteiro. Essa foi uma das tentações. E o relato é curioso, porque quando você pega, por exemplo, vou abrir aqui o texto, você abre a Bíblia em Lucas 4, mas numa tradução da Bíblia exata, né? Que é difícil encontrar hoje. A Bíblia mesmo, do jeito que ela é. Eu leciono os idiomas da Bíblia, eu afirmo isso e provo. É muito difícil encontrar a Bíblia do jeito que ela deve ser. Então aqui, por exemplo, Lucas 4, né? Fala desse incidente que Jesus foi para o deserto da Judéia
E Satanás apareceu e levou Jesus num instante assim, por meio de uma visão, evidentemente, e lhe mostrou todos os reinos da terra habitada num só instante. Os reinos seriam o quê? Os governos. E aí o diabo lhe disse: eu lhe darei toda esta autoridade, bem como a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se você fizer um ato de adoração diante de mim, tudo será teu. Então você viu aqui, o inimigo mostrou os governos do mundo, os reinos, e aí fez Jesus ver provavelmente as pirâmides do Egito, fez ele ver a beleza que era a antiga Babilônia, os jardins da Babilônia, né? Provavelmente ele viu Roma, né? Principalmente a potência mundial então dominante. Viu regiões do mundo inteiro. Então aí Satanás fez Jesus ver esses governos do mundo na época. E Satanás, depois que Jesus viu em visão, Satanás disse: ó, tudo isso me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Se você fizer um ato de adoração diante de mim, é seu. Então, isso mostra que está na mão de quem os governos humanos, seja de direita ou de esquerda. Os reinos do mundo aqui não colocou uma exceção. Aí Jesus, em resposta, ele citou a Bíblia, que é o que já tinha sido escrito no tempo de Cristo, era os primeiros 39 livros de Gênesis até Malaquias, chamado Velho Testamento. Aí Jesus cita e fala: está escrito. Quando Jesus fala está escrito, ele está citando o texto de Deuteronômio 6,13. E lá nos manuscritos originais, nas cópias dos originais, em hebraico, fala exatamente como eu vou ler aqui para você, ó. Fala assim: adore a Jeová seu Deus. É assim que fala. E Jesus falou para ele: adore a Jeová seu Deus e preste serviço sagrado apenas a ele. Foi a frase que Jesus falou. Então, lá realmente usa o nome de Deus, lá em Deuteronômio 6,13. Jesus fala citando: Et Yehová Elohecha tirá, veoto levadot avod, é a Jeová teu Deus que tens de adorar ou temer, e somente a ele deve prestar culto. E realmente aparece o nome de Deus na passagem em hebraico. Jesus citou exatamente como que está o texto, e ele citou o nome de Deus. Por isso que eu falo que a maioria das Bíblias hoje não dá para confiar. Jesus, ele mostrou que é só Jeová que se deve adorar, mais ninguém. Apenas a ele. E é curioso que quando você pega a Bíblia, por exemplo, teve um crente, né? Um crente não, um judeu que se converteu a Jesus, o nome dele era David Ginsburg. Ele fez a Bíblia para o povo de Israel ler em hebraico, ó, de Mateus até Apocalipse. E aí ele colocou o nome Jeová em todo canto. E em hebraico está escrito Yehová, porque em hebraico é Yehová. Agora em português tem letra J, pode falar Jeová. E teve outro judeu que também aceitou Jesus, é esse aqui que aparece nessa imagem, o nome dele Delite. Quando você clica aqui no nome da Bíblia dele, vai aparecer a Bíblia do Delite. E quando você abre em Lucas 4, você vê que essa Bíblia aqui, que é para os judeus que são convertidos a Jesus, lá em Israel, lê. E como é que está na Bíblia aqui, feita por um judeu que se converteu a Jesus e traduziu a Bíblia? Um erudito respeitado, Delite, assim como Ginsburg também fez. Existem dezenas e dezenas de Bíblias em Israel, né? Lá em Israel, e as Bíblias elas rezam assim na passagem de Lucas 4, ó. Vai an oto Yeshua, e respondeu a ele Satanás, é o versículo 8. Vai an Yeshua, e respondeu Jesus, vai omer elav, e disse-lhe. Aí eu vou pular aqui um pedacinho, ó, que Jesus fala, vai-te Satanás. Mas aí aqui fala, Katuv, está escrito, Jesus falando para o demônio, ó. La Yehová Eloheicha, é a Jeová teu Deus, Tishtahavé, que deve se prostrar ou adorar. Veoto levador, e é ele sozinho, ou somente, Tavod, prestará culto. Então, resumindo, Jesus falou para Satanás, vai-te Satanás, pois está escrito. E Jesus citou Deuteronômio 6,13. É a Jeová teu Deus que tens de adorar, e somente a ele deve prestar culto, ou serviço sagrado. Aqui a palavra tavod, prestar culto ou serviço sagrado, vem de avad, né? Mas só que Jesus falou, é somente a ele, a Jeová. Somente a ele usa a palavra hebraica bad, que significa sozinho, sem ninguém. Jeová é o único que deve ser adorado. Ele não é uma trindade. Jesus usou o nome, e realmente aqui foi copiado do chamado Velho Testamento, pelo judeu, e ele fez um Ctrl+C, Ctrl+V, copiou lá de Deuteronômio 6,13 e botou aqui em Lucas 4,8, onde Jesus falou, está escrito. E realmente,
A gente sabe que o nome de Deus ele ocorreu nos textos originais porque todos os escritores da Bíblia eram judeus. Portanto, eles empregavam o nome de Deus sem nenhum problema. Jamais que eles iam remover o nome de Deus. E aqui, eu pergunto para você, os chamados cristãos das igrejas evangélicas, que se dizem de direita, eles adoram a Jeová, somente a Jeová como o único Deus que deve ser prestar culto? Não, não adoram. Quem adora Jeová só é uma religião no mundo. As testemunhas de Jeová. As reuniões, a adoração, o serviço prestado é exclusiva e unicamente para Jeová como sendo o Todo-Poderoso. Então quer dizer, por isso que Jesus falou, o mundo inteiro jaz no poder do iníquo, do maligno. Por quê? Porque poucas pessoas adoram o verdadeiro Deus. E não é só isso, gente. Além deles removerem os partidos de direita aí com esses evangélicos, né? Eles removem o nome de Deus das suas traduções da Bíblia, cometendo assim um crime contra o autor divino das Escrituras Sagradas, colocam a palavra Senhor no lugar, e o nome de Deus, para vocês terem uma ideia, era usado amplamente na Bíblia deles de 1819, a Almeida, na edição de 1819. O nome de Deus aparece Jeová, né, com J, na Bíblia em português, repito, na versão de 1819, e também na versão de 1848. O nome Jeová está em tanto lugar, uma Bíblia de 200 anos atrás. E eles usavam o nome Jeová. Muitos evangélicos morreram adorando a Jeová. E menos confuso. Hoje não. Tiraram o nome Jeová, colocaram o Senhor no lugar. Aí quem está lendo o chamado Velho Testamento acha, aqui o Senhor, aqui deve ser Jesus. E aí isso preparou a mente das pessoas para eles confundir Jesus com Jeová e adorar uma tríade. A doutrina católica da Trindade foi goela abaixo com mais suavidade. Depois dessa remoção, né, que Satanás usou os pastores e os padres para fazer isso. Remover o nome de Deus das suas Bíblias sagradas, né? Da sua tradução da Bíblia. Então, muitas versões restauram o nome de Deus. Por exemplo, tem uma Bíblia do erudito Pablo Benson, né, na Argentina. Ele era um erudito da Igreja Batista, mas ele, diferente da maioria dos pastores da Igreja Batista, ele tinha juízo. Ele pegou o nome de Deus, Jeová, e restaurou o nome nos seus devidos lugares. E isso foi há muito tempo atrás, gente. Foi no século XIX ali. Pablo Benson fez uma Bíblia para os de língua castelhana na Argentina e colocou o nome Jeová na boca dos cristãos verdadeiros. Jesus usava o nome Jeová todo tempo, em hebraico, Yehová. Aqui você vê uma Bíblia lá de Israel, né, lida pelos evangélicos que aceitam Jesus lá. Vamos dizer evangélicos, na verdade são os israelitas que se converteram, seriam os judeus messiânicos, né? E olha como é que fala, vou repetir, ó. Jesus respondeu em Lucas 4:8. Aqui é Lucas, Evangelho de Lucas, ó. Vai a An Yeshua, e respondeu Jesus, vai Omer Elav, e disse-lhe, Sur mimeni ha-satan, vai-te de mim, Satanás, que katuv, porque está escrito, La Yehová Elohecha, é a Jeová teu Deus, Tishtahavé, que deves adorar, Veotô levador tavod, e somente a ele prestarás culto ou serviço sagrado. Bom, então o primeiro motivo aqui que eu mostrei, por que nem os de direita, nem os de esquerda, né, eles estão realmente totalmente preparados para o que vem pela frente aí. Os de esquerda eu não vou nem comentar, porque tudo que não presta está desse lado, é a minha opinião, tá? Agora, vamos falar sobre o pessoal de direita, né? Meu objetivo é ajudar essas pessoas, né, que defendem as coisas boas da Bíblia, mas que ainda não entenderam ela plenamente. Eu sei que também tem pessoas do lado da esquerda, pessoas que precisam aceitar certas verdades, né? Podem realmente, porque sempre há tempo, nós não podemos julgar ninguém, né? Mateus 7:1 fala, não julgueis para que não sejais julgados. Né? Não julgueis para que não sejais julgados. Então Jesus falou isso em Mateus 7:1. Então eu percebo que é assim, as pessoas que estão do lado da direita, no espectro político, né? Eles acreditam que é uma panaceia. Ah, não, ser cristão e defender valores tradicionais, defender a família, não ser pró-abortion, vou falar assim. Aí tudo tá mil maravilha, mas não, gente. Na verdade, vocês estão no mesmo balaio, tanto de direita como de esquerda. Porque não adoram o Deus verdadeiro Jeová, e os de direita estão divididos em centenas de seitas divergentes entre si. Isso aí me faz alusão a um texto da Bíblia, qual que é? O texto de 1 Coríntios capítulo 1. Lá o que fala 1 Coríntios capítulo 1? Lá o apóstolo, sob inspiração divina, não é um homem que falou, é Deus que fala.
por meio da sua palavra escrita, a Bíblia. E veja o que fala aqui. Olha o que diz, ó. 1 Coríntios 1:10, ó. Eu os exorto, irmãos. É uma exortação que vem dos céus. O apóstolo falando, mas era Deus dirigindo a escrita da Bíblia. Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos falem de acordo e que não haja divisões entre vocês, mas que estejam completamente unidos na mesma mente e na mesma maneira de pensar. Então, as igrejas chamadas cristãs hoje estão totalmente desunidas, é o contrário disso aqui. Por quê? Porque elas têm uma que fala que vai para o céu, outra que fala que vai viver na terra. A adventista fala que vai viver num paraíso na terra, só que diz que primeiro vai no céu, depois volta. Já o assembleiano diz que todos vão ser arrebatados na vinda de Cristo. E tem alguns que já pregam outras coisas. Então tem várias doutrinas conflitantes. São cristãos? A história mostra que essas grandes igrejas não são cristãos verdadeiros. Sabe por quê? Por exemplo, por que os cristãos eram levados para os coliseus, para virar um espetáculo, ser dilacerado por feras? Muitos não sabem. Eu vi o Geyer falando aí num vídeo dele, onde eles defendem os de direita, mas ele não sabe. Não sabe, não. As pessoas que eram levadas para esses lugares é porque se negavam a honrar o imperador, se negavam a se envolver com a política. Coisa que ele está atolado até o pescoço, porque ele não tem informação. Por exemplo, eu tenho um artigo que eu escrevi falando justamente sobre a neutralidade, né? A neutralidade. E o artigo, eu escrevi esse artigo pegando fontes seculares e mostrando como que eram os primitivos cristãos. Eles não se envolviam com a política partidária, não se envolviam com o exército. Se você for na internet e digitar assim, neutralidade e os primitivos cristãos, é o seguinte, é que eu escrevo artigos, né, faço a análise das palavras dos idiomas originais, e aí eu também publico alguma coisa. Olha, a neutralidade dos primitivos cristãos, esse artigo aqui. Gente, aqui fala que os cristãos no primeiro século, olha, ponto alto aqui, ó, conforme History of Christianity de Edward Gibbon, recusavam-se a tomar qualquer parte ativa na administração civil ou na defesa do império. Recusavam-se a tornar soldados, magistrados ou príncipes. Eles não viravam deputados, senhor Geyer. Eles não se envolviam com a política, é por isso que eram comidos vivos por feras. Porque o imperador se consideravam deuses. Olha o que diz The Great Events by Famous Historians. Os cristãos evitavam cargos públicos e o serviço militar. Aqui nesse artigo eu coloquei um monte de obras de peso, todas enciclopédias respeitadas. Se você for ler aqui, você vai falar, caramba, então os primitivos cristãos eram as testemunhas de Jeová. E era isso mesmo, ponto final, não tem mais o que discutir. Porque evangélicos hoje, de direita, estão todos envolvidos até o pescoço na política partidária. Então é assim, vamos voltar a fita aqui, ó. Vamos voltar aqui. Eu coloquei uma imagem aqui, né? Será que nós devemos ser de direita ou de esquerda? Então a maioria está falando, não, olha o que a esquerda fez, eles fazem absurdos. E os de direita, né? O que eles fazem? Se envolvem na política partidária, não seguem um modelo estabelecido pelos primitivos cristãos. Por exemplo, o livro On the Road to Civilization, A World History, fala assim que os cristãos recusavam-se a participar em certos deveres dos cidadãos romanos. É por isso que eles morriam na arena lá, viu, senhor Geyer? E todos os que estão aí ouvindo as pessoas falar, eles parecem cristãos, mas não sabem nem o que é o cristianismo. Ó, os cristãos achavam que era violação da sua fé entrar no serviço militar, não queriam ocupar cargos políticos, não adoravam o imperador. Tá vendo? Outra obra respeitada de peso falando a mesma coisa. E eu tenho aqui um monte. Um monte. Nenhum tornou-se soldado. Eles não viravam soldados, ó. Nenhum cristão se tornava soldado. Olha aí, ó. Recusavam-se a tornar soldados, ó. Não viravam soldados, não pegavam em arma. E aí, ó. Tem mais coisa aqui, ó. É tanta obra que fala. Aqui tem umas 10 de uma vez só falando que eles não pegavam em armas, não participavam do exército. Hoje, se você for, eu fui na junta militar quando eu tinha 18 anos, cheguei lá na parede e estava escrito: quem é os que não pegam em arma e que não vai servir o exército
Quem é que tem direito à eximição do serviço militar alternativo e obrigatório? Na placa lá na parede da junta militar que eu fui, dizia assim, as testemunhas de Jeová. E os outros que dizem ser cristãos? Batistas, Assembleia, os maiores movimentos religiosos do Brasil. Se tiver uma guerra, meu amigo, eles vão falar não é mais paz no Senhor, é fogo no Senhor, irmão. Eles matam sem piedade irmãos de fé. Então são cristãos? Tão assim, num lado diferente dos da esquerda? Olha, eu sei que tem muita gente de bem no meio dos da direita, né? Nos dois lados tem, mas porque muitas pessoas são ignorantes, acabam sendo enganados, acabam apoiando partidos de esquerda, porque não enxergam, né? A maioria que faz isso não enxergam que eles estão realmente, eles entram para acabar com tudo, porque no século passado eles entraram para destruir logo tudo, né? Mas os partidos de direita também têm às vezes os mesmos problemas, e eles têm um problema também, que é não conhecem a verdade sobre Deus, não estão eximindo-se da política partidária, né? Eles estão envolvidos lá. Então, se alguém me perguntar, por exemplo, sobre os governos de regimes ditatoriais como o Islã, eu nem preciso falar muito, né? A ditadura islâmica lá do Irã, né? Para que a gente vai ficar discutindo uma coisa que todo mundo vê que é um lixo, né? Mas eu estou tentando explicar para vocês que eu estou tentando ajudar as pessoas aqui, e eu vou pedir, pelo amor de Deus, não me venham falar que eu estou aqui tomando lado, né? Tem uns idiotas aí, desculpa da palavra, que eles estão fazendo isso. Eles ficam rastreando minhas lives para tentar dizer que eu estou apoiando um lado, né? Eles fazem isso porque perderam seus canais, né? Foram proibidos de falar, e aí ficam no meu pé aqui. Mas, na verdade, eu só estou tentando ajudar, a minha motivação aqui é ajudar o pessoal que está sendo iludido com um discurso de que, olha aí, ó, olha que maravilha, os de direita, né, pessoas de bem, defende a família, não é a favor de eliminar um bebê por nascer, não posso falar a palavra abor, porque senão tem problema aqui. Então eles elogiam e parece dar a impressão, né, de que essas pessoas, dá uma impressão de que eles são os cristãos, né? Mas só que não, né? Não são ainda não. Não são. Dá uma olhada nessa imagem. Deixa eu abrir aqui uma imagem para vocês. Tá carregando aqui. Aqui mostra o Sr. Kirk e a esposa, né? Um dia muito triste para todos nós, claro. Horrível. Não vou falar de novo a história deles, porque todo mundo está cansado de ouvir. É uma família tradicional, a família que defendeu, né? Era uma família, né? Agora está dilacerada. Defendia e defende, né? Ela, no caso que ficou, os valores de boa moral, de respeito. Ele era um homem de verdade nessa questão do relacionamento conjugal. Todo o tempo cuidando das crianças, pegava a mulher, abraçava com amor, né? Puxava ela com as duas mãos para perto de si. Não estava só para aparecer na fita, como sendo um político bonito que estava lá com a família, bom na fita, bonito na fita. Não, ele realmente amava a mulher, era bem unido e tal. E aí tem gente que está vendo isso como um modelo do verdadeiro cristianismo. Mas aí tem um problema. Na verdade, Satanás, ele domina o mundo inteiro. 1 João 5,19 diz que o mundo inteiro jaz no poder do maligno, né? Eu quero alertar os evangélicos que em João 14,30, eu falo muitas vezes, eu sempre repito as mesmas coisas na live, mas não é para incomodar vocês, mas é para ajudar os que estão se aproximando da live e ouvindo isso que eu estou dizendo. Em João 14,30, Jesus ele fala assim, o governante desse mundo está chegando. Levantem-se, vamos embora daqui. Era Satanás. Jesus chamou ele de o governante desse mundo. A Bíblia Almeida não conseguiu, os evangélicos não conseguiram traduzir essa passagem direito, porque não tem muita gente competente lá para traduzir a Bíblia. Eles colocaram príncipe, mas não é príncipe porque a palavra grega archon, nos melhores léxicos, dicionários de línguas antigas, significa governante. Portanto, quando você lê na Bíblia das Testemunhas de Jeová, você entende bem melhor. Ali fala que Satanás disse, Satanás disse não, o Cristo disse, se referindo a Satanás, o governante desse mundo está chegando. Então a palavra certa, traduzindo archon do grego, é governante. Eu vou ter que falar, porque se não falar, esse pessoal não acredita. Vocês realmente não têm uma Bíblia que presta. Ela não é bem traduzida. A palavra archon, em João 14,30, se você for no Divine, vou ter que falar, o Divine, o dicionário Divine,
um dos melhores, grego e inglês. Se você for no dicionário The Tyre, é um dicionário do grego, do idioma grego para o inglês ou para o português, já tem na internet, é só digitar, né? Você acha lá e traduz na hora, porque hoje tem o recurso de traduzir na internet. Tem o dicionário teológico de palavras do Novo Testamento, debaixo da palavra archon, é governante. Gente, escuta você evangélico, escuta, acorda. Todos os dicionários, dos melhores dicionários de grego, colocam archon como governante. Portanto, a Bíblia que mais transmitiu corretamente a ideia é usada pelas testemunhas de Jeová, quando diz em João 14,30, Jesus dizendo, o governante desse mundo está chegando. E quem é que Jesus se referia? Satanás, o diabo. Então Satanás está governando o mundo inteiro jaz no poder dele. Como é que os cristãos verdadeiros fazem então para alcançar a salvação? Tem que ser diferente do mundo. Em João 17,16, lá Jesus falou, eles não fazem parte do mundo, assim como eu não faço parte do mundo. E como que Jesus não fez parte do mundo? Se você abrir a Bíblia em João 6,15, por exemplo, lá fala que uma vez foram atrás de Jesus para tentar fazer dele um rei. Não, vamos pegar esse homem e botar ele como nosso rei, porque ele tem poderes. Você viu como ele fez coisas maravilhosas? Ele cura toda sorte de doença, as pessoas todas ficando boas. Ele alimentou miraculosamente pessoas, transformou água em vinho. Ele alimentou milhares ali. Ele fez isso, fez aquilo. Aí em João 6,15 fala que a multidão foi tentar agarrar ele na marra, né, na força, para fazer dele um rei. Eu sei que é assim porque a palavra grega usada ali, né, ela tem esse sentido. João 6,15 fala que Jesus, qual foi a reação dele? Ó, diz assim, então Jesus, sabendo que estavam para vir pegá-lo, aqui a palavra pegá-lo é um pegar no sentido de arrastar ele, levar mesmo a fim de fazê-lo o que? Rei. O que Jesus fez? Ele foi lá, se juntou com Gaia, ele foi para a bancada evangélica? Não! Ele foi lá junto com Silas Malafaia, se juntou à bancada evangélica? Não! Retirou-se novamente para o monte sozinho. Jesus não queria se envolver com a política do mundo de Satanás. Por quê? Ele falou na frente do governador romano Pôncio Pilatos, meu reino não faz parte desse mundo. Ele falou isso. E ele disse mais. Olha aí o que diz João 18 agora. O que Jesus falou para o governador na hora que o governador perguntou, você é rei? Porque o pessoal está dizendo que você é rei. Eu preciso saber disso. Você tem algum grupo armado aí que está querendo fazer alguma coisa, né? Era essas coisas que vinham na cabeça daquele governante, o governador romano Pôncio Pilatos. E ele, na hora de interrogar Jesus, aí Jesus disse assim, meu reino não faz parte desse mundo. Olha o que diz. Olha. Então, Pilatos lhe perguntou, pois bem, é você rei? Né? Olha o que Jesus falou um pouco antes, ó. Jesus respondeu, João 18,36, ó. Meu reino não faz parte desse mundo, ou seja, meu governo não faz parte desse mundo. Se o meu governo ou reino fizesse parte desse mundo, meus assistentes teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o fato é que meu reino não é daqui. Por isso que Jesus, ele falou que os seguidores dele não fazem parte do mundo, assim como eu não faço parte do mundo. Ele não se envolveu com a política partidária. Ele defendeu que o reino de Deus, no devido tempo, iria eliminar os desafiadores da lei. Por isso que ele fala em Lucas, capítulo... Olha aqui, Lucas 21, presta atenção. Ele fala que era algo para o futuro que viria ao governo de Deus, as mãos de Cristo, ele mesmo. Em Lucas 21, olha o que diz aqui. Mas, Jesus falando, ó, em Lucas 21, 34, ó, prestem atenção a si mesmos para que o seu coração nunca fique sobrecarregado com excesso no comer e no beber e com as ansiedades da vida, e de repente aquele dia os apanhe de surpresa como uma armadilha. Ele está falando da vinda dele. Pois ele virá sobre todos os que moram na face de toda a terra, ou seja, o dia que Cristo vier para eliminar toda a maldade, vai pegar toda a terra. Todos os que moram na face de toda a terra. Já chegou esse dia? Não. Então, realmente, Jesus não era naqueles dias que ele ia trazer o fim. Ele, então, não estava advogando um envolvimento com a política partidária. Tá entendendo? Então, eu estou dizendo para você que é de direita, né? Ou de esquerda também, ou de direita principalmente aí que fala, não, os de direita é outra coisa, são cristãos.
Não, porque se envolve com a política partidária. O mundo jaz no poder do maligno, envolve os dois lados aí da política partidária, meu filho. Então, o mundo inteiro, 1 João 5,19, lá fala, o mundo inteiro jaz no poder do iníquo. Então, você precisa se juntar aos verdadeiros cristãos. Não a cristandade. Essas igrejas grandes aí que eu falei são a cristandade. Ela se envolve com a política partidária, defende governos humanos, elas assinam tratados no qual reconhece a ONU como esperança de solução para a paz mundial. Tá vendo? Em João 17,16, Jesus fala: meu reino não faz parte desse mundo. Eles não fazem parte do mundo, assim como eu não faço parte do mundo. E aqui em João 18,36, nós lemos que ele falou: meu reino não faz parte desse mundo. Se fizesse, meus assistentes teriam lutado. Então, no caso, a pessoa tem que sair fora do mundo da política. Jesus deu qual exemplo? Já acabei de ler em João 6,15. Fizeram ali um esforço de tentá-lo transformar ele num rei humano, criar um movimento de sedição contra o Império Romano, e Jesus, pelo contrário, ele pegou uma moeda uma vez e falou: dá a César o que é de César. Devem ter ficado muito frustrados alguns. Ué, ele mandou pagar os impostos. Poxa, eu já pago um imposto absurdo. Eu não acredito. Não, não quero mais saber desse homem, não. Então, hoje, os evangélicos estão mostrando que tem essa mesma atitude. Eles vão lá e ele se envolve com os romanos e tenta mudar o sistema de dentro, sendo que quem está no comando é Satanás, o diabo. Jesus, ele deixou isso claro, vocês não entendem porque não tem uma Bíblia que traduziu direitinho. O texto aqui, por exemplo, eu vou ler de novo. Ó. Eu falei, mas tem que falar de novo, porque tem gente que ouve, mas não escuta. Eu estou falando, a pessoa não consegue entender. Tem um monte de gente assim, principalmente os evangélicos. Em João 14,30, olha o que diz. Ó. Jesus, ele disse: já não falarei muito mais com vocês, pois o governante do mundo está chegando. Aqui se refere a Satanás, o diabo. É o governante desse mundo. Então não adianta se envolver com a política partidária. Se você faz isso, não segue o modelo estabelecido por Cristo. Aí se você disser: então eu vou ficar parado de braços cruzados esperando eles dominarem e fazer o mal. Olha, os que vão alcançar a salvação é uma minoria mesmo. E eles têm fé em Cristo e no reino de Deus, que é um governo real, com sede nos céus, tem como rei Jesus Cristo. E esse é o poder, está todo do lado dele. Jesus vem com uma legião de anjos incontáveis, muito maior do que você pode imaginar. Então não se preocupe, entrega na mão dele. Esse é o problema, falta de fé de vocês. Falta de fé. Então, os evangélicos, as grandes igrejas chamadas cristãs, que não são cristãos, eles não divulgam o reino de Deus como única solução para os males da humanidade. Pelo contrário, preferem se envolver com governos humanos, até mesmo namorar com governos humanos. Isso aí é um tipo de prostituição espiritual. Então, olha só o que diz Daniel 2,44. Ela diz que nos dias que nós estamos vivendo agora, olha o que Deus vai fazer com os governos humanos. Se você estiver lá dentro da bancada evangélica, vai morrer junto com eles. Porque olha o que diz Daniel 2,44. Na vinda de Cristo, o que Cristo vai fazer? Ó? Daniel 2,44. Nos dias desses reis, os atuais governos humanos. Ó. No dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino. Aqui fala que, por meio de Cristo, Deus vai trazer o reino aqui. Né? Que jamais será destruído. Esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Vai esmigalhar, quer dizer, vai esmagar, destruir, esbagaçar e pôr um fim a quê? A todos estes reinos, os governos de hoje. Seja de direita ou de esquerda, você não pode estar lá, senão vai morrer junto. Vai ser esmagado junto. E aí fala que com a vinda desse reino de Deus, que vai esmiuçar, esmigalhar e pôr um fim a todos estes governos de hoje, somente ele, o reino de Deus, permanecerá para sempre. Então o reino de Deus é um governo real, que tem como rei Jesus Cristo. Ele é mais vivo do que qualquer presidente. Aí pode ser um presidente garotão de 40 anos, 50 ou 30 que seja. Não tem nenhuma comparação entre ele e o poder que Jesus tem, que Jesus não dorme, ele é incorruptível. Jesus não morre, ele é imortal. Jesus, ele tem um poder indestrutível. E ele virá em breve. E o que ele vai fazer? A manifestação dele, a chamada epifaneia, ou a manifestação dele,
É descrita lá na carta de Paulo em 2 Tessalonicenses 4:1, fala que no tempo que ele vem para julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pela sua presença, pelo seu reino, lá termina dizendo. Reino é governo. Então você tem que esperar ele, a vinda do reino de Deus, isso mesmo. Aí você é uma pessoa de fé. Não como os da maioria da igreja evangélica, esse monte de pastor aí, tem um monte de sabedor, sabichão aí na internet, e o pessoal fazendo perguntas como se o cara entendesse alguma coisa, não sabem nada. Eles estão no meio da política, permitem a política partidária no meio deles, que nem o César Cavalcante, Rodrigo aí, esse Rodrigo Silva, né, gente boa, um arqueólogo bem considerado, mas eles estão tudo sem enxergar, não conseguem entender, e se consegue, estão calados e meio que, não vou nem tocar nesse assunto. Estão com medo de adorar a Deus da maneira correta e servir o Cristo como o único legítimo governante da humanidade. Então aí na internet, falando, quando eles abrem a boca, o que acontece? As visualizações dos vídeos deles é de 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, porque o mundo inteiro jaz no poder do maligno, diz a Bíblia. Larga e espaçosa é a estrada que conduz à destruição, diz a Bíblia, quer dizer, a maioria vai por ela. O portão que conduz à vida é pouco, é bem apertado, poucos acham. E aqui você está ouvindo a verdade. O governo humano não é, ele é apenas uma concessão divina. Se você aprendeu que os governos humanos é Deus que designa, que Deus que escolhe, você ainda não entende a verdade da Bíblia. Você ainda não entendeu. Tem gente que ainda resiste e fala, peraí, mas lá em Romanos 13:1 fala que não há autoridade exceto por Deus. Então o Lula está no poder porque Deus que colocou, é isso? É sério? Deus vai fazer isso? Pegar alguém que está no presídio e botar lá no poder? Se não pagou o que devia? Eu não vejo assim. Romanos 13:1 na Bíblia da maioria dos evangélicos está mal traduzido. Né? Está mal traduzido. Porque lá eles vertem assim às vezes. Eles colocam a palavra grega tetagmena e eles colocam assim. Todas as autoridades superiores são ordenadas por Deus. Não é ordenadas por Deus. É mal tradução isso aí. O texto, a ideia grega da palavra grega usada ali é no sentido de que Deus permite que eles sejam colocados em ordem, sabe? Em ordem é assim. Em uma ordem relativa, ou seja, é em uma ordem. Não é ordenado como se ele tivesse falado, olha, você vai ser o presidente. Vou ungir ali o Lula para ser o presidente. Ou o Bolsonaro. Que seja. Né? Não, Deus não está envolvido com isso aí. Deus não tem nada a ver com o governo nem de direita nem de esquerda. Você precisa entender, vocês evangélicos precisam entender que o reino de Deus é a única solução para os males da humanidade. O reino de Deus é um governo real e que Deus vai pôr um fim a todos estes governos, sejam de direita ou de esquerda. Você está vendo aqui em Daniel 2,44? Ele vai pôr um fim a todos. Tá vendo aqui, grifado, ó? Vou mostrar aqui, ó, a todos esses reinos. E quem é o rei que Deus vai colocar no poder para dominar a terra? É Cristo. E quando ele vier, como que vai ser? Ele vai se colocar numa posição onde vai haver uma invasão do mundo físico pelos anjos que vão eliminar geral, a maior parte da humanidade. Os governos humanos serão removidos. As pessoas maldosas que hoje brota igual, sabe, já viu quando brota é toda hora, brota igual mato. Eles vão deixar de existir. E é o que a gente lê em Provérbios 2, do 20 ao 22, né? Olha o que diz o texto de Provérbios 2, 20 ao 22. Diz assim, por isso siga o caminho das pessoas de bem e mantenha-se na vereda dos justos. Pois apenas os justos morarão na terra e os irrepreensíveis permanecerão nela. Quanto aos maus serão eliminados da terra e os traiçoeiros serão arrancados dela. Então aqui mostra que na vinda de Cristo, esse texto que não é entendido pelas grandes igrejas, a terra vai ser um paraíso, um lugar de paz e sossego. Apenas os justos morarão na terra. Na vinda de Cristo, ele vai limpar a terra. As pessoas irrepreensíveis, que não têm culpas, né, de práticas de pecados graves, né, eles vão permanecer na terra. Agora, pessoas que vivem sem se casar com uma mulher, né,
Pessoas que praticam sexo fora do casamento, né? Pessoas que praticam a poligamia, não se ajusta ao modelo que Deus estabeleceu e que está sendo divulgado no mundo inteiro pelo povo de Deus, que prega para todo mundo ouvir, avisando eles, né? Então as pessoas que escolhem viver do jeito que quer, pessoas que não dão valor à vida, não respeitam a vida, né? Pessoas que de propósito zombam da morte de alguém, pessoas que roubam aposentados, eles não vão continuar na Terra. Ou seja, a maioria vai deixar de existir. Então é por isso que é necessário, não é direita ou esquerda, o negócio é quem está fazendo a vontade de Deus, quem realmente conhece. Porque os que não conhecem não tem mais desculpa. Já no Brasil já teve mais de 100 anos que o povo de Deus está pregando. Como que eles pregam? Se você está ouvindo pela primeira vez essa mensagem, maravilha. Então comece a ter-se esse assunto, estudar com diligência agora. O que eu estou falando aqui é verdade e dou fé. Dá uma olhada nesse texto aqui, ó, Atos 5, fala dos verdadeiros cristãos. Ó. Talvez você não ouviu eles pregarem porque você mora num prédio enorme, fechado, ou numa casa lá no fundo do quintal. Mas olha o que diz Atos 5:42, olha. Os cristãos verdadeiros eram assim, ó, lá no século I, ó. E todo dia no templo e de casa em casa continuavam sem parar a ensinar e a declarar as boas novas a respeito do Cristo Jesus. Hoje só tem uma religião que faz isso. Uma só. Todo dia, de casa em casa, eles saem para ensinar sem parar. Olha aqui, ó. Então, se você não ouviu ainda, está ouvindo agora. Está ouvindo agora. O que você tem que fazer? Começar urgentemente a buscar o reino de Deus. Conforme dizem em Mateus 6,33. Olha o que fala em Mateus 6,33. Para você não ficar preocupado demais com tanta coisa do dia a dia. Ah, mas eu não vou ter tempo para estudar a Bíblia de nada. O dia pode vir como um laço e pegar você e você deixar de existir. Porque em Mateus 6,33, Jesus orienta assim, ó. Persistam, então, em buscar primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhe serão acrescentadas. Jesus falou que tem que persistir em buscar primeiro o reino, ou seja, aprender sobre Deus, saber quem é Jesus Cristo, o que é o reino de Deus, estudar a Bíblia com atenção para poder se ajustar agora enquanto tem tempo. Porque senão não vai dar tempo. Em Lucas fala, Lucas, como eu acabei de ler agorinha para vocês, no capítulo 21 de Lucas, o versículo 34 fala, mas prestem atenção a si mesmos, para que o seu coração nunca fique sobrecarregado, ó, com excesso no comer, só pense em comida, beber, bebida, as ansiedades da vida, tenho contas a pagar, o carro, a moto, tenho que dar uma coisa melhor para minha mulher. E aí, de repente, aquele dia os apanhe de surpresa como uma armadilha, pois ele virá sobre todos os que moram na face de toda a terra. Portanto, mantenham-se despertos, fazendo todo o tempo súplicas, para que consigam escapar de todas essas coisas que têm de ocorrer e consigam ficar em pé diante do Filho do Homem. Ficar desperto aqui significa estar pregando a mensagem do reino de Deus, assim como Jesus pregava, e junto com os cristãos verdadeiros, senão não adianta nada. Porque os cristãos verdadeiros é apenas um grupo, eles pregam o reino de Deus, não se envolve com governos humanos. Como eu falei para vocês, se vocês forem nesse artigo aqui, ó, se ficou dúvida, vai, ó, a neutralidade dos primitivos cristãos. Aqui tem dezenas de enciclopédias que mostram que os primitivos cristãos eram mortos nas arenas porque não se envolvia com o imperador, como sendo adorar o imperador, nem se envolvia em política. Por exemplo, eu falei aqui, ó, eles se negavam a se tornar soldados, magistrados ou príncipes. Aí também o The Great Events by Famous Historians diz que os primitivos cristãos evitavam cargos públicos e o serviço militar. E olha o que diz On the Road to Civilization. Achava que era uma violação de sua fé entrar no serviço militar e não queriam ocupar cargos públicos, não adoravam o imperador. Não, ou em outras palavras, resumindo para você, eles eram uma comunidade não política. Tá vendo que eu coloquei em letras vermelhas aqui? Isso aqui é o historiador Henry Chodick, no The Early Church, Primitiva Igreja. Ele fala, era uma comunidade não política.
Então, todos esses crentes aí, evangélicos, que fala, na nossa igreja tem um pastor lá que ele é deputado. Não são cristãos, nenhum deles. Nem o que fala que está na igreja dele, nem o que é o político. O cristão verdadeiro, né, a religião, a adoração verdadeira, os cristãos verdadeiros, que é um grupo só na Terra, jamais se envolvem em política, não permite-se isso. Porque os governos humanos estão sob a influência de Satanás e do diabo. Satanás é que governa. Por isso que Satanás chegou para Jesus e falou: ó, todos esses governos te darei, porque me foi entregue, eu dou a quem eu quiser. Se você se curvar diante de mim, tudo será teu. Então, quer dizer, eles leem, mas não entendem a passagem. A gente explica, mas não entende. Eles leem e falam do púlpito: irmãos, o mundo jaz no maligno, e eles não percebem que eles fazem parte do mundo. Como? Olha o que diz o historiador aqui, olha. Havia entre os cristãos a ampla convicção de que nenhum deles devia ocupar cargo político. Era uma convicção ampla. Olha o que dizem os historiadores, meu Deus do céu. Aí depois eu vi hoje o Geyer falando no vídeo dele. Os cristãos no começo, gente, eles eram maltratados, igual o Kirk foi morto agora com tiro, porque os cristãos verdadeiros morriam ali nos coliseus, eram comidos por feras. E ele está elogiando o Kirk como se o Kirk e o grupo que ele frequentava fossem os verdadeiros cristãos. Gente, agora que o cara morreu, tá todo mundo de luto, andando com a vela na mão e fazendo lá aquelas passeatas silenciosas. Mas quando tem guerra, esse mesmo povo que diz que é cristão é a Bíblia numa mão e a metralhadora na outra. Para você ter uma ideia, eu não estou falando aqui palavra vazia, não. Isso aí é tudo fachada, esse povo. Olha só aqui, ó. O historiador Paul Johnson, no livro História do Cristianismo em Inglês, ele fala que na Alemanha havia 17 mil pastores evangélicos. Se você for ler a história do cristianismo, e durante o tempo da era nazista, gente, é de assustar. Quem elegeu Adolfo Bigodinho foi o povo evangélico, os protestantes, os batistas, os luteranos, os presbiterianos, esses protestantes que hoje são conhecidos como Assembleia de Deus. Eles, lá dentro da Alemanha, foi em voto majoritariamente protestante que elegeram Adolfo Bigodinho. Aqui o historiador Paul Johnson, no livro História do Cristianismo em Inglês, volume 2, diz: dos 17 mil pastores evangélicos, nunca havia mais de 50 cumprindo longas penas ao mesmo tempo, por não ter apoiado o nazi, tá entendendo? Aqui fala que entre os católicos, só teve um bispo que foi expulso da diocese e outro que recebeu pena por delitos cambiais. Ele fala que esse povo, tanto católico como evangélico, ó, não houve resistência. Apoiaram o regime do Adolfo Bigodinho. Aí aqui fala que a mais corajosa foi as Testemunhas de Jeová. A religião que mais era corajosa. Por quê? Proclamou sua total oposição doutrinária desde o princípio e sofreu de acordo. Recusou-se a cooperar em qualquer sentido com o Estado nazista, que denunciavam como rematadamente maligno. O que aconteceu com as Testemunhas de Jeová? Muitos foram condenados à morte por se recusar a ingressar no serviço militar. Olha aí, ó. Nós acabamos de ler que os primitivos cristãos não faziam isso. E incitar outros a fazer o mesmo. Eles negavam-se a pegar em armas. E os grupos protestantes na Alemanha foram na guerra defender o Partido dos Trabalhadores do Nacional Socialismo Alemão. O nome todo do Partido do Satanás lá, do nazi. Abreviado é nazi, mas o nome todo era esse. Partido dos Trabalhadores. Partido dos Trabalhadores do Nacional Socialismo Alemão. Era esse o nome todo do Partido do Satanás. Lá que cresceu na Alemanha graças à igreja protestante. Evangélicos, católicos, mas a maioria era protestante. Foi eles que colocaram aquele monstro no poder. O que ele fez assim que chegou no poder? Fez igual o envenenador da Rússia lá. Antes da guerra, o que ele fez? Mandou todas as testemunhas de Jeová para a prisão que ele podia. E aí o que ele pôde mandar para a prisão, ele foi mandando. E depois tomou todos os salões do reino das testemunhas de Jeová, os verdadeiros cristãos. Depois que ele fez esse trabalho sujo, igualzinho Adolfo Bigodinho. 1933, quando a igreja evangélica protestante colocou Adolfo Bigodinho no poder, primeira coisa que ele fez, ele falou: vou banir essa seita americana da Alemanha. Mandou dissolver a Associação das Testemunhas de Jeová e enviou para os campos de extermínio. Na mesma hora em que prendia os partidos políticos de oposição ao nazi, os inimigos políticos. Ele foi prendendo tudo, ele sempre faz a mesma coisa. Prende todos os inimigos políticos. Mas na mesma hora, os primeiros cristãos que vão presos, ou verdadeiros cristãos no caso, são as testemunhas de Jeová. Por quê? Por causa da recusa em pegar em arma para defender a pátria.
É o que foi feito na Alemanha, agora na Rússia. Quando ele falou que iria, ele já tinha ideias, aspirações de dominação. Essa semana ele já lançou drones contra a Bélgica. Vocês viram nas últimas 24 horas? Drones invadiram o espaço da Bélgica, gente. A Rússia está invadindo agora a OTAN. E a OTAN, nesse momento, está em reunião para ver o que que eles vão fazer, se vão ativar ou não o artigo 5. Que aí, gente, é guerra total. Já imaginou se todos os países forem contra a Alemanha, daquele envenenador louco? Aí ele provavelmente vai gritar igual um porco na hora do abate, chamando a ajuda do PCC, Partido Comunista Chinês, lá em cima. Pode explodir no mundo uma guerra mundial. E eu acho que isso não é longe da realidade, apesar que eu não estou dizendo aqui que isso vai acontecer. Pelo seguinte, Jesus falou que haverá uma grande tribulação, tal como nunca ocorreu, nem tampouco ocorrerá de novo. Mas uma coisa a gente sabe que vai acontecer. Deus, ele não está com as grandes igrejas aí que afirmam ser cristãs. Não está. Ele vai remover essas igrejas em breve e vai usar os governos humanos. Por isso que Deus está deixando. Vai aparecer um monte de careca aí nos Supremos Tribunais do mundo inteiro e vai dar um jeito na religião. Infelizmente, eu não queria estar dizendo isso, mas é o que a Bíblia fala que vai acontecer. Deus está deixando porque vai chegar uma hora, Deus quer o fim dessas religiões. Por quê? Vou falar novamente aqui sem medo de ser feliz. Eu falo mesmo e provo. Olha aqui o documento na minha frente, na tela. A história do cristianismo em inglês de Paul Johnson. Volume 2 fala que havia 17 mil pastores na Alemanha e foram eles que colocaram Adolf Hitler no poder. Os de direita. Os de esquerda nem vou comentar aqui, porque tudo que não presta, não vou dizer que é todos, né, os de esquerda, mas a maioria das coisas, tudo podre está desse lado. Não vou nem comentar. Mas esse lado do pessoal que diz que é de direita, cadê o pessoal que diz que é de direita aí, ó? Aqui fala que eles elegeram esse cara, Adolfo Bigodinho, foram nas guerras dele e ainda matava irmãos de fé em campos opostos de batalha. Então, é o seguinte, nessa minha dissertação longa, eu mostrei muitas passagens, tem que ser consideradas a Bíblia é sagrada, tem que ler com atenção. Nós lemos João 6,15 que fala que Jesus fugiu, ele não quis se envolver com a política. Não quis mostrar nenhum tipo de preferência e formar um clima de guerra contra a Roma, então potência mundial. Não usou o povo judeu para fazer do povo judeu uma massa de manobra, bucha de canhão para enfrentar o Império Romano, devido aos impostos absurdos. Tá lembrando até o Brasil. O Brasil vai piorar muito agora, viu? Porque os Estados Unidos vai jogar sanções pesadíssimas para acabar com o comércio internacional do Brasil. E nós que vamos se dar mal, o povão que trabalha, que não tem nada a ver, por causa das decisões dos governantes. Então, infelizmente, é o que está acontecendo. Então, Jesus não tentou lutar, né? Eu também aqui estou falando, mas eu não estou aqui dizendo, vamos então lutar contra o governo do país. Não, a gente tem que defender o reino de Deus, trabalhar na divulgação das boas novas do reino. Eu estou falando aqui meio direto assim, porque eu tenho que falar com a população numa linguagem simples para eles entenderem. Evangélicos que dizem ser de direita, respiram fundo e falam, ai, que bom que eu estou no caminho da vida. Eu estou no caminho da salvação. Ser cristão e de direita, para mim, é o suficiente para a salvação. Não, não é. O mundo jaz no poder do maligno e isso inclui os dois lados. Então você precisa ser mais esforçado. Por isso que Jesus falou, esforçai-vos vigorosamente a entrar pelo portão estreito, porque larga e espaçosa é a estrada que conduz à destruição, e muitos vão por ela, ao passo que apertado é o portão que conduz à vida, à estrada, e poucos encontram, poucos o acham. Quando Jesus falou esforçai-vos vigorosamente, em grego está agonizeste. Olha só a palavra grega, agonizeste. Em português traduzindo, Jesus falou esforçai-vos vigorosamente. Então, quer dizer, não é um esforço pela lei do menor esforço. Você, nessa preguiça toda, nem estuda a Bíblia, dedica o teu tempo tudo só para sua mulher e sua casa e sua família, e Deus é o último. Só se morrer alguém, você começa a falar em Deus. Esse povo todo que está lá no velório, que vai durar muitos dias de pranto e de luto pelo Charlie Kirk, eles estão agora em luto falando em Deus. Quando passar o luto, eles vão voltar a pensar só em mulher. Aqui no Brasil, pelo menos, é cerveja, cachaça, mulher, dinheiro. Né? Lá nos Estados Unidos, eu não sei. Mas eu sei que eles
A maioria é materialista. Não está nem aí com o que procura de uma maneira correta, que seria o conhecimento sobre Deus. Porque é assim, ó. Veja aqui o que eu quero avisar para vocês que são evangélicos. Ó. Aqui no texto da Bíblia de Colossenses 1:9. O que você precisa fazer agora, urgente, para salvar você e sua família. Vamos Filipenses primeiro. Ó. Filipenses capítulo 1. Vai falar a mesma coisa do que Colossenses 1:9. Paulo ele orava e dizia assim, ó: é isto que continuo a orar, pedir em oração, que o seu amor se torne cada vez mais abundante com conhecimento exato e pleno discernimento. Você viu aqui o que Paulo falou? Ele falou que ele orava para que os cristãos de Filipos, Filipenses é porque é uma carta enviada para Filipo. Filipos, uma região, né, onde havia uma congregação lá, uma igreja. Então Paulo enviou a carta e Deus dirigiu a escrita. Deus está falando aqui o que para você, para mim, para todos nós? Que Paulo diz, ó, é isso que eu continuo a orar, que o seu amor se torne cada vez maior, mais abundante, com conhecimento exato. Olha aqui, ó, tem que ter amor, muito bom, maravilha. Não faz o mal para as pessoas, é uma parte, maravilha. Mas aqui diz que tem que ter isso aqui, meu filho, ó, conhecimento exato. Sabe o que significa isso? Conhecimento exato é você saber exatamente o que a Bíblia ensina. Quem é Deus, por exemplo? E adorar a Deus, o verdadeiro Deus. Né? Não adorar o Deus que as igrejas adoram, uma trindade. O verdadeiro Deus é Jeová. Jesus é o filho de Jeová. Jesus é o Messias. Jeová não é ungido por ninguém. Jesus foi ungido por Jeová, por Espírito Santo. Jesus foi enviado por Jeová. O anjo Gabriel falou que Jesus é o Filho do Altíssimo. E os pastores estão dizendo que Jesus é o Altíssimo em forma humana. Está tudo errado. As igrejas evangélicas estão ensinando errado. Eles preparam esse ensino errado, sabe como? Em várias etapas. Uma delas, remove o nome de Deus das suas Bíblias. Depois, colocam a palavra Senhor no lugar na hora de traduzir do hebraico para o português. Porque de Gênesis até Malaquias, são 39 livros, o nome Jeová aparece quase 7.000 vezes. Eles removem, coloca Senhor. Aí causa uma confusão entre o Senhor Jesus e o Senhor Jeová, preparando a mente das pessoas para adotar uma doutrina católica que foi imposta sob pena de morte durante milênios, né? Porque a Igreja Católica, o que acontece no tempo dela? Ela fazia assim, se não aceitasse o ensino da Igreja Católica, se começasse a criticar o catecismo, por exemplo, vou dar um exemplo só, tem muitos, eu vou dar um só. O do México, eles queimaram 5 mulheres de uma vez só, né? A família Carvajal. Mas eu não vou falar dessa família que dá medo só de falar da história. Eu vou falar o que a Igreja Católica fez na Espanha. O bispo Tomás de Torquemada, ele queimou 8.800 pessoas, quase 10.000 pessoas vivas. Ele queimava vivas as pessoas, obrigando elas a acreditar no uso de imagens, a doutrina católica da Trindade, e é isso que as igrejas evangélicas ensinam hoje, porque ficou encrostado, arraigado. Então eles simplesmente ainda estão na Babilônia, porque pregam as mesmas doutrinas, carregam consigo, não houve uma reforma verdadeira. A reforma verdadeira ocorreu no meio das testemunhas de Jeová. Eles adoram apenas a Jeová, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Aquele que levantou Jesus dentre os mortos, como diz Gálatas 1:1, lá diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E é curioso que no terceiro dia após a ressurreição de Jesus, ele encontrou Maria Madalena no jardim, né? E disse, para de agarrar-te a mim, porque eu ainda não subi para junto do meu Deus e do seu Deus, do vosso Deus, e para o meu Pai e o vosso Pai. Eu ainda não subi. Ele não tinha ido para o céu ainda. Isso no terceiro dia após a sua ressurreição. Isso está em João 20:17. Por isso que é errado a tradução de Lucas 23:43. Deveras eu te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Não. Jesus não falou que no mesmo dia estaria no paraíso com o malfeitor. A Bíblia certa é que está traduzida igual a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Deveras eu te digo hoje. Ponto.
Estarás comigo no paraíso. Jesus prometeu que no futuro o malfeitor estaria no paraíso, não naquele momento. Porque como que 3 dias depois ele encontrou Maria Madalena no jardim, conforme João 20:17, e disse que ainda não tinha ido para o céu? Por isso, gente, a tradução da Bíblia usada pelas Testemunhas de Jeová é muito melhor em vários sentidos. Ela defende a verdade sobre Deus e é baseada em conhecimento exato. Quem tem conhecimento exato traduz do hebraico e grego com exatidão. Conforme eu falei ontem na minha resposta para o Vailate, né? Eu fiz um vídeo em resposta ao Dr. Vailate, onde ele faz algumas críticas totalmente teológicas contra a tradução da Bíblia usada pelas Testemunhas de Jeová. Não são críticas ali baseadas em gramática e muito menos em conhecimento exato, mas são críticas teológicas, ou seja, opinião religiosa. É um problema. Por que eles fazem isso? Não tem conhecimento exato. Então, gente, foi muito bom ter feito essa live, orientado de uma maneira direta. Vocês, né, que eu estava falando, essa mensagem foi mais para as pessoas de bem que sofreram essa semana com o que aconteceu com a família Kirk. Eu, sinceramente, eu fiquei abatido, porque eu achei uma covardia sem tamanho. E ainda apareceu um monte de gente que os dias são... E, ó, nem se preocupe, essas pessoas que comemoraram a morte desse rapaz aí, daqui poucos anos, gente, não vai ter mais nenhum deles vivo sequer na face da terra. Porque Cristo virá e ele vai separar as ovelhas dos cabritos. A Bíblia diz exatamente assim. Virá com seus anjos poderosos, se assentará no seu trono glorioso e separará as nações, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E aí o que vai acontecer? Na hora que ele vem com os anjos poderosos, as pessoas vão começar a ficar apavoradas e vão ficar assim totalmente surpresas. E vão alguns, né, vão fazer tudo que é possível e imaginável que você pode imaginar quando a pessoa fica arrependida, não arrependimento genuíno, mas aquele remorso, aquela que caramba, era isso. Então existia mesmo, então existe. Gente, Jesus vai manifestar com os anjos um poder tão grande. E a Bíblia diz assim: um barulho há de chegar até a parte mais distante da terra. E fala que os mortos irão estar naquele dia de uma extremidade da terra até a outra, não serão lamentados, nem recolhidos, nem enterrados. Tornar-se-ão como estrume sobre a superfície do solo. Em 2 Timóteo 4:1, lá fala que no tempo que Jesus vem, lá fala no tempo em que ele vem na sua manifestação, né, na epifaneia, que fala em grego, lá fala no tempo em que ele vem para julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação, pelo seu reino. Presta bem atenção. Vou repetir, quando ele vem para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, quem morreu, ele vai decidir, vai julgar. Ele vai olhar assim, com o poder que ele tem, ele já tem tudo anotado. Ele só vai dar o veredito, vai julgar na hora. Quem morreu, se vai voltar ou não na ressurreição. Não é como essas pessoas pensam, né? Que estão na religião falsa, eles acham, a pessoa morreu, já está no céu, subiu, está do lado de Jesus, o Sr. Kirk. Não é assim que funciona não, gente. Não é assim não. Vocês não estudam a Bíblia, não têm conhecimento exato. Lembra de capítulo 11 de João, Lázaro? Lázaro, quando Marta soube que ele tinha morrido, ela falou, eu sei que ele se levantará na ressurreição do último dia. Ou seja, os judeus eles esperavam que a ressurreição era um evento futuro. E de fato, a Bíblia fala que Davi não foi para o céu. Atos 2:34 fala, Davi não ascendeu aos céus. E Davi foi aceito por Deus, por fim, depois do arrependimento pelo erro que ele cometeu. Então é assim, eu falo sobre isso todo o tempo, em todas as minhas lives eu falo, mas eu não vou entrar aqui no assunto sobre a ressurreição e o milênio, que aí é outro assunto. Mas todos esses textos, e apenas a pitada que eu dei aqui já mostra que esse povo não está sabendo de nada. Eles não estão recebendo conhecimento exato, conforme acabei de mostrar para vocês que é necessário em Filipenses 1:9. Colossenses 1:9 fala a mesma coisa. Colossenses 1:9, Paulo fala que orava para que os cristãos tivessem conhecimento exato. É isso que você está buscando? Se tiver, levando a sério, aí sim,
Seja de esquerda ou seja de direita, você está de parabéns. Se você estiver buscando o conhecimento exato, Colossenses 1:9, Paulo disse: é também por essa razão que desde o dia em que ouvimos isso, não paramos de orar por vocês e de pedir que fiquem cheios do conhecimento exato da vontade dele, ou seja, a vontade de Deus. Então é necessário ter conhecimento exato, estudar a Bíblia, pagear as Escrituras, examiná-la com atenção, ter amor. O homem tem de viver não somente de pão, mas de cada palavra que vem da boca de Jeová. O texto fala isso, sabia? Deuteronômio 8:3. Lo al halechem levador, nem do pão só. Ihyeh Adam, viverá o homem. Que al chol motzah, mas de cada pronunciação, mefi Yehová, Ihyeh Adam. Mas de cada palavra que vem da boca de Jeová, viverá o homem. Lá nem fala a palavra Senhor, para você ter uma ideia. Como que as igrejas estão longe da Bíblia? Eles nem têm a Bíblia direito para ler, porque os pastores tiraram o nome de Deus, colocou Senhor, virou uma baderna, virou uma lambança. Aí eles falam, não, mas Jeová ninguém sabe que não sei o que, blá, 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 blá. Sendo que o nome Maria ninguém fala igual era falado nos dias de Jesus, era Miriam. Que birra é, geofobia é essa doida contra o nome Jeová, se os nomes ninguém fala exatamente igual? Por exemplo, João não era João. Lá em Israel, Jesus, quando falava João, chamava ele de Yohanan, né? Rebeca, por exemplo, os judeus falavam Rivka. E você já viu alguém chorando, falando, não pode falar Rebeca, porque na Bíblia não existe isso aí é pagão. Eu nunca vi ninguém chorando por causa do nome de Maria, dizendo, não pode falar Maria, porque Maria é um nome pagão, o nome era Miriam. E agora o nome Jeová não, Satanás usa essas pessoas para dizer não, aí começa a brigar sobre a pronúncia do nome de Deus, sendo que isso é totalmente irrelevante. Os apóstolos, quando escreveram em grego, eles não usaram a pronúncia hebraica e nem preservaram nas terras gregas. Por exemplo, o apóstolo João foi para a região lá da Anatólia, né? Foi preso, ficou exilado, foi para uma ilha que era uma cadeia, chamada Patmos, onde teve as revelações de Apocalipse. E o apóstolo João, depois, a tradição conta, né, os escritores cristãos dos primeiros 3 séculos, que ele depois, bem idoso, levaram ele para casa lá em Éfeso, que fica no que hoje é conhecido como Turquia. E lá ele morreu. E ele escreveu em grego o seu evangelho. E porque a beira-mar toda, de toda aquela região, falava grego koiné. Era a língua internacional do século I. Né? E ele, embora judeu, ele falava o grego e provavelmente falava o idioma da Anatólia na época. Além do hebraico, que era a língua nativa dele. Só que ele, escrevendo em grego, ele coloca o nome das pessoas em grego. Em grego, quer dizer que ele, na hora de ler, ele lia em grego. Para as pessoas da região da Turquia lá entender. Então, essa coisa de que tem que falar o nome de Deus exatamente como que era no hebraico antigo, não é necessário. Em português, o nome que identifica o Todo-Poderoso, o Pai de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, é Jeová. É Jeová. A Igreja Católica usava esse nome durante séculos. Eu já provei isso nas minhas lives. Tem templos da Igreja Católica, vários, medievais, com o nome Jeová nas paredes. Até um que eu mostrei nas imagens aqui é do século XII. Né? Que tem em latim o nome de Deus, Jeová. Parece J, mas em latim a pronúncia é I, né? Jeová. Na forma de pronunciar no latim antigo. E você vê também o nome Jeová na Bíblia evangélica. A versão Almeida, edição de 1819, tem o nome Jeová milhares de vezes. 1819. Eram testemunhas de Jeová que colocou esse nome na Bíblia usada pelos evangélicos? Não. É porque tem nos originais, nas cópias, né, dos originais da Bíblia. Então é assim, as igrejas hoje não estão no caminho correto, na direita verdadeira. No caminho direito. Eles ainda não conhecem a Jeová e colocaram Jesus na posição de Jeová, um Jesus que eles ainda dizem que é tríade. Quer dizer, uma mistura com o paganismo, um sincretismo idiotizado. É muito lamentável, eu tenho falado várias vezes nas minhas lives, leio nos idiomas originais para tentar ajudar. A minha área é linguística, mas eu adentro em história, entro um pouco em assunto de teologia. O objetivo é ajudar as pessoas de bem para que conheçam o verdadeiro Deus, Jeová, e sigam o exemplo
nosso líder maior, Jesus Cristo, o único governante legítimo da humanidade. Eu vou abrir aqui um pouquinho o canal aqui. Nós estamos ao vivo aqui no canal do TikTok, no @Queruvim, e no canal do Queruvim no YouTube. Agora tá ficando um pouco tarde, né? Espero que vocês ouçam com atenção essa dissertação e que ela sirva de ajuda para vocês, para muitos de vocês, né? Deixa eu ver aqui os comentários de quem está ao vivo aqui essa hora. Muita gente já foi descansar, já estão indo descansar, né? Ficou tarde. Mas eu vou dar uma olhada rápida aqui apenas nos comentários aqui de vários que sempre estão presentes nesse canal. E eu quero agradecer muito pela presença de vocês. Deixa eu ver aqui os que. Vamos ver aqui. Estou esperando carregar aqui, gente, ó. Esperando carregar, né? O tema dessa live foi: ser cristão e de direita é o suficiente para a salvação? Compartilhe, por favor, deixe o seu like aí para mais pessoas poderem ver esse vídeo. E aí vai ser muito bom, porque as pessoas ouvirão os textos e vão poder começar a reavaliar seu comprometimento teológico com as igrejas tradicionais. Demorou para carregar. A lentidão está muito grande, não sei porquê. Está parecendo uma tartaruga resfriada. Igual diz o amigo meu, o Leco. Eu acho que eu vou dar uma olhada rápida nos comentários e seguir caminho aqui, mas vamos ver. Fechar umas páginas aqui. E vou deixar na descrição do vídeo aí alguma coisa para vocês que gostam de pesquisar, dar uma olhadinha sobre a neutralidade dos primitivos cristãos. Pronto, carregou. Demorou hoje, hein? O Davi cumprimentou, depois o Jordão, boa noite a todos. E aí o comentário mais longo aqui é do Silvio. E aí vem o Johnny Gaia, cumprimenta e cita Tiago 4,4 e fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E é isso aí, ó. Muita gente comentando aqui, ó. O Ornon falou que o futuro e a vida eterna não depende de ser direita ou esquerda. Depende sim de conhecer o único Deus verdadeiro e seu Filho. João 17,3. Tá vendo? Maravilha. Obrigado pelo comentário, viu? Deixa eu ver mais comentários aqui. Aí a Esperança citou Salmos 33:12, né? Que fala: Feliz a nação cujo Deus é Jeová, o povo que ele escolheu. Realmente, Davi escreveu isso mesmo. Ele escreveu Ashirei Hagoi Asher Yehová Elohav. Feliz a nação cujo Deus é Jeová, Ha'am Bahar, o povo que ele escolheu. Davi não falou feliz a nação cujo Deus é o Senhor, não existe isso. O José Ferreira também falou queruvim. E a toda a audiência desde Portugal. A hipocrisia deste mundo é tanta. Só falta agora o Papa criar mais um santo. Incrível. Jeová nos fortaleça, proteja e fortaleça. Obrigado. A Esperança fala, professor Rubens, seu destino é ser degolado igual João Batista. Ai, ai. Eu não duvido não. Mas não me importo não. Acho que degolado é até melhor, porque morre rápido. O sangue sai rápido, a pessoa não apaga. A Vilma fala, o conhecimento de Deus trará vida eterna.
Mas é difícil pegar eu, mulher. Eu sou um nômade. Eu moro em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo. Esses dias mesmo eu estava num lugar longe, no meio de umas serras distantes. Até para chegar lá, até as comidas quando chegam lá já estão estragadas. Tem que comprar só as coisas que a terra produz lá, porque tudo que eu comprava lá já vinha estragado. Tudo que é pão que viesse fechado, pão de forma, tudo estragado. Panetone eu comprei todo ano, era estragado. Eu falei, meu Deus, não chega um panetone aqui bom, porque o caminhão demorava tanto para chegar lá que quando trazia no mercado já estava estragado. E eu morando lá, eu falei, ih, aqui, se eu for para esse lugar, não tem como nunca nem ser preso. Eu conheço tanto lugar, moro em tanto lugar. Já morei no Ceará, nas serras. Já morei em Fortaleza, Caucaia, já morei em Caldas Novas, Goiás, já morei em Brasília muitos anos, já morei. Ah, onde você imagina? São Paulo, nasci e me criei em São Paulo, conheço tudo quanto é lugar lá. Pois é. Vamos ver aqui mais comentário aqui. O José Ferreira falou: Quero vir, quem se expõe assim como o Charlie Kirk, né, e ainda por cima arrasta atrás de si discursos políticos, está sujeito ao que aconteceu. É verdade. Não é correto assassinar sob nenhum pretexto. Obrigado, José Ferreira. Obrigado mesmo. Tem razão. É o que muitas pessoas me falaram. Está sujeito a sofrer esses ataques, porque o ódio é tão grande entre os partidos. Partidos não, né? Entre o espectro, né, da direita e os da esquerda, principalmente, que tem esse comportamento, né? Mas eu expliquei as coisas, espero que vocês tenham entendido, né? Que eu quero ajudar aqui, nessa live, esse pessoal que acha que está bem do lado dos da direita e que, sendo cristão, entre aspas, né, e de direita, aí eu tive que fazer um aviso, né? Dar um aviso, que é um aviso pequeno, né? Eu espero que alguns deles possam ouvir esse vídeo. O José Ferreira fala: Penso que nenhuma TJ se mostra assim tão imprudente, lamentável. Sim, mas não se admite demais com isso. Não se admire demais com isso, Querubim. Abraço para você. Obrigado. Não entendi, mas obrigado. Eu peguei o bonde andando aí nos seus comentários, mas tá tudo bem. O Leco e a Denacir estão aí. Ah, o Steve Perry pediu uma live sobre as emendas dos soferins. O Steve Perry tá com um problema aí na roupa dele, tá precisando de remenda. Tô brincando. Gente, valeu, viu? Ó, o Mizão entrou aqui. Como o irmão disse no broadcast, o mundo não está dividido em sentido político, está dividido em sentido moral. É. Obrigado, Mizão. Muito agradecido vocês. O Eduardo Wally fala: Vou voltar a estudar a Bíblia. Maravilha, Eduardo. Perfeito, viu? É uma decisão muito importante. Receba a ajuda de alguém em casa que pode realmente te apoiar nisso. Você pode também fazer aula. é, O ideal é presencial, alguém ir na tua casa, o ideal, né? Já sabe como achar, né, o caminho, né? As pessoas que podem te ajudar, né? Qualquer dúvida, pede ajuda para nós aqui na live que a gente se entra em contato, dá um jeito de ajudá-lo, né? Gente, boa noite para todos e até a próxima live, se o nosso Criador permitir. Fui. Deixa o seu like aí, por favor.